Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos dando sequência ao estudo da Constituição Federal de 1988. Chegamos ao inciso 39 do artigo 5º da Constituição. Um inciso importantíssimo, pois ele trata de quê? Do princípio da anterioridade da lei penal. E nós colocamos dessa forma porque nós falamos na aula do inciso 2º sobre o princípio da legalidade de uma forma ampla. Inciso 2º do artigo 5º trata ali do princípio da legalidade. E nós explicamos lá um pouco sobre o tema. E nós colocamos aqui princípio da anterioridade da lei penal, mas ele também é conhecido como princípio da legalidade penal. Ele também é conhecido como princípio da reserva legal. E todas essas formas podem cair no seu concurso. Então, fique atento, tá? Primeira dica já começa na introdução. Vamos à leitura do inciso. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Como sempre, algumas questões vão te cobrar a letra da lei. Então é sempre importante ler a Constituição. Há relatos de pessoas que passaram em concurso e que no seu tempo vago, na fila de um banco, se bem que hoje em dia nem a banco nós vamos com tanta frequência, não é verdade? Na fila do dentista, na fila do mercado, eu não sei aonde você pode estar em algum lugar. E para aproveitar o seu tempo, tem um exemplar da Constituição. Existem exemplares pequenininhos em que você pode carregar e na hora que você tiver nesse tempo perdido, você pode aproveitar e fazer leitura dos artigos e incisos da Constituição Federal. Afinal de contas, direito constitucional é cobrado em quase todos os concursos da área jurídica. Pelo menos em seu artigo 5º, muitas das vezes os primeiros artigos de 1 a 4. Então, vale a pena fazer esse esforço, tá? Muitas pessoas colocam no celular até a Constituição, mas às vezes o celular chega aquela mensagem, chega aquela notificação e pode distrair você. Então, é um conselho, uma dica importante para você que está estudando para concurso. Aproveite o seu tempo, aproveite as horas em que você tem como perdidas, momentos em que você às vezes não contabiliza e no final, segue a minha dica, no final do dia você vai ver que você estudou 3, 4, 5, 6 horas e muitas das vezes 1h30, 2 horas eram horas do seu precioso tempo que você estava perdendo não fazendo nada ou fazendo algo que não traria benefício para a sua prova, para o seu concurso. Aproveite todo o tempo possível que você tem para estudar, tá? Como nós falamos, na aula do inciso 2º do artigo 5º, nós tratamos do princípio da legalidade. E lá nós vimos que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, o inciso 39 é uma decorrência lógica do inciso 2º. Ora, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Nós vivemos em um Estado democrático de direito. O povo é quem regula. O povo é quem é o detentor do poder. E o povo precisa, através dos seus representantes, elaborar leis para que então possam reger a sociedade. Tratando-se em matéria de crime, não há crime sem lei anterior que o possa definir, nem pena sem prévia cominação legal. Nós vemos que o princípio da legalidade, que nós estudamos no inciso 2º, é um sentido amplo, é um sentido mais genérico, abrange outras espécies normativas, abrange resoluções, abrange medidas provisórias, abrange decretos, portarias, resoluções, etc. E aqui no inciso 39, nós temos a legalidade em sentido estrito, nós temos a reserva legal, nós temos a lei em sentido estrito, a lei formal. E nós vemos, inclusive, que no artigo 22, a competência para legislar sobre matéria penal é privativa da União. Já fica mais uma dica aqui para você do canal, que vai fazer prova e concurso, onde é cobrado o inciso 22. A competência é privativa da União, tá? Legislar sobre matéria penal. Nós vemos também que o artigo 62 da Constituição, que vai tratar ali das medidas provisórias, no seu parágrafo 1º, a linha B, vai dizer que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria de direito penal e processual penal.
Lembrando que há uma discussão doutrinária e alguns apontam até um julgado do ano de 2000 que trata de uma medida provisória que foi para beneficiar o réu. Houve um julgado e o STF, na época, entendeu que, para benefício do réu, aquela medida provisória poderia ser, então, aplicada. Mas a emenda constitucional 32, ela é do ano de 2001. Eu coloquei aqui em destaque justamente para que nós pudéssemos falar sobre isso. E nos parece, então, que essa emenda constitucional veio pacificar o tema. Então, grave, na sua prova você pode ser cobrado. Até o presente momento, medida provisória, ainda que seja para beneficiar o réu, ela não pode ser aplicada, tá? Agora, se no seu concurso é cobrada jurisprudência, ou se no seu concurso vier escrito sobre o entendimento histórico do STF, eu não sei como pode vir a questão. Pode vir de diversas formas. O interessante é que você atente que o STF, nesse julgado do ano de 2000, ele decidiu que essa medida provisória poderia beneficiar o réu, tá? Tratando-se de matéria penal. Para os que vão estudar sobre o tema, RE 2548-18, julgado em 8 de novembro de 2000. Tá bom? Dando sequência aqui, nós vamos ver que o inciso vai trazer: não há crime. Ora, a definição de crime, ela está, a definição legal, tá? A definição legal de crime. Até porque definição de crime é matéria de direito penal. Mas vamos dar um norte aqui para você. Considera-se crime, artigo 1º, da Lei de Introdução ao Código Penal, considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativo ou cumulativamente, com a pena de multa, contravenção. A infração penal que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativamente ou cumulativamente, tá? É só para te dar um norte sobre a definição de crime. Isso não é cobrado em concursos que envolvam o direito constitucional, mas para você que está estudando direito penal, para você que na sua prova tem aí cobranças sobre a matéria penal, eu te aconselho a debruçar sobre o tema em teoria do crime, tá? Bom, não há crime sem lei. Sobre isso nós falamos da lei em sentido estrito, tá? Agora, essa lei precisa ser anterior. Para que haja um crime, é necessário que primeiro haja uma lei dizendo que aquela conduta é crime. Essa lei precisa ser anterior ao fato. Não pode algo acontecer, uma situação acontecer, vir uma lei, dizer que aquilo é crime e punir a pessoa que cometeu. Então, a lei precisa ser anterior ao fato, tá? É o princípio da anterioridade. E esse princípio da anterioridade, ele determina que a lei penal deve ser anterior ao fato que pretende punir. Ou seja, a lei somente pode punir ou agravar fatos futuros. Lembre-se, punir ou agravar. Por que eu falo punir ou agravar? Porque muitas das vezes você fica pensando na punição e esquece do agravamento. Uma pena que é aumentada a partir de determinada época para um crime que foi cometido anterior, você tem que atentar para os detalhes. Por quê? Na prova, no seu concurso, as perguntas vão vir de forma capciosa, vão trazer detalhes que muitas das vezes vão fazer você errar a questão. Então preste bastante atenção. Punir ou agravar, até porque na retroatividade da lei penal, ela só acontece para benefício do réu. Mas isso é tema para a próxima aula, tá? Então, essa lei precisa ser anterior, é o princípio da anterioridade. E essa lei anterior precisa definir, essa lei anterior precisa dizer a conduta delituosa. Ela precisa definir e prever as sanções penais, ok? Até aqui tudo bem? Dando sequência, alguns tópicos importantes para você pensar na sua prova, uma prova da PRF, mesmo em provas objetivas, pode ser cobrado alguns detalhes. Por exemplo, a taxatividade. Taxatividade da lei penal, ela está ligada ali à tipicidade formal, tá? É tema de teoria do crime. Em resumo, a lei descreve com precisão o conteúdo mínimo de uma conduta considerada criminosa e impõe uma sanção para quem praticá-la, tá? Num desdobramento lógico da taxatividade é a proibição da analogia in mala partem, ou seja, uma analogia que prejudicaria o réu e, consequentemente, a segurança jurídica.
Agora, sobre taxatividade, sobre analogia, a analogia que for para favorecer o réu não é proibida. Preste atenção nisso. Na sua prova, você ainda vai me agradecer por essa dica, tá? Se debruce sobre esse tema. Também, normas penais em branco. Norma penal em branco. E o que é uma norma penal em branco? Norma penal em branco, em termos práticos, é quando o legislador descreve claramente a conduta delituosa, mas deixa um espaço para ser complementada por outro dispositivo legal. A lei traz uma enumeração exemplificativa e finaliza com um conceito genérico. Nós temos como exemplo o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal, com o emprego de veneno de fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar em perigo comum. Veja, o legislador trouxe ali a tipificação do crime, mas deixou no finalzinho um espaço para que essa norma pudesse ser complementada. A isso se dá o nome de norma penal em branco, em termos práticos, tá? Outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar em perigo comum. Na prova, o que você precisa saber? Que é o que você está esperando que eu fale. São admitidas no direito penal, inclusive em prejuízo do réu, tá? Dicas importantes que vão te dar um norte muito bom para a resolução da sua prova. Lembrando que eu fiz aqui uma miscelânea, mas para as provas de nível médio, para as provas em que só é cobrado a Constituição, você deve se atentar à leitura do inciso e entender o que é a anterioridade da lei penal e também o seguinte: nem pena sem prévia culminação legal. Junto com a lei, tem que vir também a pena. Se não tiver pena, não há como punir, não é verdade? Então, fica a dica para você, fica a dica para a sua prova. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a irretroatividade da lei penal. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.